Paz do Senhor, gente, tudo bem? Hoje, oração do dia, a gente vai estar lendo o Salmo 5, meditando rapidamente, live curta, e daí a gente orando em cima dessa palavra, amém? Então, o que Davi fala em Salmo 5? Davi fala assim: dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, considera a minha meditação, escuta a voz do meu clamor, meu Rei e meu Deus, porque a ti orarei. Minha voz tu ouvirás de manhã, ó Senhor. Pela manhã direcionarei minha oração a ti e olharei para cima. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na perversidade, nem o mal habitará contigo. Os tolos não ficarão à tua vista. Tu odeias a todos os trabalhadores da iniquidade. Destruirá aqueles que falam mentira. O Senhor abominará o homem sanguinário e enganador. Mas, quanto a mim, entrarei na tua casa na multidão da tua misericórdia, e em teu temor eu adorarei em direção ao teu santo templo. Conduz-me, ó Senhor, na tua justiça por causa dos meus inimigos. Faz o teu caminho reto diante da minha face, porque não há fidelidade na boca deles. Sua parte interior é muita perversidade, sua garganta é um sepulcro aberto. Eles lisonjeiam a sua língua. Destrói-os, ó Deus, que eles caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora na multidão de suas transgressões, porque eles se rebelaram contra ti. Mas que todos aqueles que põem sua confiança em ti se regozijem, que eles sempre gritem de alegria porque tu os defendes, e que também aqueles que amam o teu nome se alegrem em ti, porque tu, Senhor, abençoarás o justo. Com favor, tu circundá-lo-ás como com um escudo. Amém, gente? Boa tarde aí, paz do Senhor para quem entrou agora. A gente leu aqui o Salmo 5, tá? E a gente vai meditar aqui no Salmo 5, a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Uma live bem rápida, bem curtinha. A gente vai estar orando em cima dessa palavra, tá? Desculpa, hoje minha voz não tá muito legal, tá meio estranha. Não é filtro, é só a garganta não tá meio estranha assim. Mas vamos que vai dar certo, tá? Perdão. Olha, Davi ele começa, você vê que ele sempre começa assim, né? Quando ele vai começar uma oração, o que ele vai falar? Ele fala, dá ouvido, Senhor, à minha oração. Ele, ali no Salmo 3, foi que a gente leu, né? Deixa eu ver aqui se era o Salmo 3. Não, no Salmo 4 que a gente leu ontem. O que ele fala? Ele falou umas 3 vezes, ele falou, Senhor, ouve a minha oração. Senhor, me ouves dos céus. Então Davi, ele sempre entra diante da presença de Deus, pedindo para Deus e crendo que Deus está ouvindo ele. Ele fala, Senhor, ouve as minhas palavras, dá ouvidos à minha oração. Ele fala, considera a minha meditação. Ou seja, Davi não só ele está pedindo para Deus ouvir as palavras dele, mas considerar a meditação dele. Ele está falando de algo na mente. Ele está falando de algo que ele estava pensando, algo que ele estava refletindo, algo que ele estava pensando diante do Senhor. Então ele fala, Senhor, ouve as minhas palavras e considera a minha meditação. Ouve aquilo que eu estou pensando também. Ele fala, escuta a voz do meu clamor, meu Rei e meu Deus, porque a ti orarei. Então ele novamente ele fala, escuta a voz do meu clamor. Davi é muito comum ele falar isso. Ele fala, meu Rei e meu Deus, porque ele sabe que Deus, apesar dele ser o rei de Israel, apesar dele ter conquistado muitas coisas, ele sabe quem que é o rei dele, ele sabe quem que governa Israel, ele sabe quem está no governo de verdade, que é o próprio Deus. E ele fala no 3, ó, versículo 3, minha voz tu ouvirás de manhã, ó Senhor, pela manhã direcionarei minha oração a ti e olharei para cima. O que ele está falando aqui, ó? Então ele está falando, ó, minha voz tu ouvirás de manhã, ó Senhor. Aqui ele está falando, ó, Senhor, sempre que eu acordar, o Senhor vai ouvir a minha voz.
e todos os dias, ou seja, ele fala, eu vou constantemente, todos os dias, assim que eu acordar, eu vou te buscar. Então Davi, ele está falando de uma vida de intimidade com Deus, ele está falando de uma vida onde ele todas as manhãs, todos os dias ele buscava a Deus, todos os dias ele elevava sua voz, ele levantava o seu clamor, ele apresentava suas orações a Deus. Então ele está falando de uma necessidade nossa hoje. Quantas vezes, às vezes a gente já não passou por dias que você acorda atrasado, você acorda ou com problema, e você muitas vezes passa o dia, você se esquece de ter aquele tempo com Deus. Então é sempre importante a gente acordar, acorda, já se ajoelha, lava o rosto, mas apresenta as suas orações a Deus, fala com Deus, a gente tem essa intimidade diária com Deus. E fala, pela manhã direcionarei minha oração a ti e olharei para cima. Então ele está falando que não só ele está ali orando, ele não está orando de uma forma mecânica. Davi está falando que ele não está orando de uma forma ali como Jesus, ele fala nas bem-aventuranças, no Sermão do Monte. Ele fala, não sejam como os pagãos que usam de vãs repetições. Mas o que ele está falando? Ele está falando que eu direciono a minha voz ao Senhor e olho para cima. Então ele está falando que não só eu oro, mas eu confio no Senhor. Então ele está falando que ele ora com confiança, ele ora com fé. Ele fala que ele tem confiança de olhar para o Senhor, né? Aquela palavra de Hebreus, que Paulo fala lá em Hebreus, Paulo fala assim, ó, portanto, entrem com confiança diante do trono de Deus, porque lá vocês podem achar o socorro presente, diante do trono da graça. Então, nós podemos, através do sangue de Cristo hoje, entrar com confiança diante do trono de Deus. Na época de Davi, ele não podia entrar no templo, ele não podia entrar lá no tabernáculo, porque somente os sacerdotes poderiam entrar, somente os levitas podiam entrar naquele local. Mas Davi, mesmo assim, ele apresentava suas orações a Deus, e a palavra fala que hoje nós somos sacerdotes, então, muito mais do que Davi, hoje nós temos muito mais acesso a Deus. Nós podemos experimentar algo muito maior de Deus do que Davi experimentou, porque através do sangue de Cristo nós temos o acesso ao trono de Deus, nós temos o acesso ao Santo dos Santos. Então, Hebreus fala que nós podemos entrar com confiança diante do trono de Deus. Nós podemos entrar com confiança, nós podemos nos expressar, Deus, ele ouve a nossa oração, Deus, ele ouve a nossa expressão. Então não tem problema você chegar e você se expressar, você falar sobre seus problemas, sobre suas frustrações. Deus é um Deus que nos ouve, Deus é um Deus que é um socorro presente, tá? Perdão, gente, aqui, nariz e a garganta. Ele fala, no 4, porque tu não és um Deus que tenha prazer na perversidade, nem o mal habitará contigo. Os tolos não ficarão à tua vista. Tu odeias a todos os trabalhadores da iniquidade. Destruirás aqueles que falam mentira. O Senhor abominará o homem sanguinário e enganador. Mas quanto a mim, entrarei na tua casa, na multidão da tua misericórdia, e em teu temor, e eu adorarei em direção ao teu santo templo. Então o que Davi está falando? Davi está citando pessoas ímpias. Meu Deus, gente. Orem por mim. Davi está citando pessoas ímpias. Davi está citando, ali a gente vê Apocalipse, são citadas pessoas que não vão entrar no reino dos céus, pessoas que não vão entrar no reino de Deus. Então Davi está citando, muitas vezes a gente entra como que eu vou dizer? A gente entra tipo numa religiosidade de não posso olhar para a pessoa, sabe aquela frase, todos somos filhos de Deus, que a pessoa fala, não, todo mundo é filho de Deus. Isso que ele não é. Tem pessoas que o Senhor abomina, tem atitudes que o Senhor abomina e pessoas. Aquela frase que a gente acostuma muito a ouvir, que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, isso é mentira.
Deus, ele odeia o pecado e odeia o pecador, porque sem o pecador não ia ter o pecado. Então Deus, ele odeia os dois. Deus ama o pecador arrependido, que busca misericórdia e que para de pecar e que se converte dos seus caminhos. Mas aquela frase que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, não é verdade. Deus abomina o pecado. Aqui ele fala, o Senhor odeia os trabalhadores da iniquidade, destrói os que falam mentira, abomina o homem sanguinário e enganador. Então são palavras muito fortes, é destruir, é odiar, é abominar. Então o Senhor, ele tem um sentimento contrário a essas pessoas, tá? E Davi, ele chega e ele fala, mas quanto a mim, entrarei na tua casa. Então Davi, ele tá falando, ó, essas pessoas fazem isso, mas eu, Senhor, eu estou te buscando com um coração puro, eu estou buscando santidade, eu estou buscando a tua misericórdia, eu estou buscando algo diferente, eu sou diferente desses homens. Davi, ele tá falando para Deus, Deus, eu sou diferente desses homens, entrarei na tua casa na multidão da tua misericórdia. Perdão. E em teu temor eu adorarei em direção ao teu santo templo. Que Davi, ele fala de adoração. Davi, ele era um homem de adoração, não só de oração. Salmos, eles são canções. Então Davi, ele não só orava, mas ele cantava, ele louvava. Depois a gente vai ver na continuidade de Salmos que a palavra fala que Deus habita no meio dos louvores. Então a gente precisa parar também, não só para orar, mas para adorar. Você colocar um louvor, se você souber tocar, ou se não tiver nada, a capela mesmo, você orar, você cantar uma canção ao Senhor, você se alegrar ao Senhor, porque Deus habita no meio dos louvores. A palavra fala que quando nós adoramos, a adoração, os nossos inimigos, eles ficam presos em grilhões, ou seja, há uma batalha espiritual quando nós louvamos, quando nós adoramos. Amém? E no 8 aqui ele continua, conduz-me, ó Senhor, na tua justiça, por causa de meus inimigos. Faz o teu caminho reto diante da minha face, porque não há fidelidade na boca deles. Sua parte interior é muita perversidade. Sua garganta é um sepulcro aberto. Eles lisonjeiam com a sua língua. Então aqui ele está pedindo para Deus direcionar ele, para Deus guiar ele na justiça, para que ele seja um homem justo, para que ele ande num caminho reto, para que no meio dos inimigos dele, porque é uma tentação, ele estava com inimigos em volta, afrontas. E quantos problemas que a gente não passa. Vamos lá. Quantos problemas que a gente não passa. Que, tipo assim, às vezes você passa por problemas e tem muitos inimigos, tem o diabo, tem problemas em volta. E o diabo começa a te tentar para você se desviar, para você fazer algo de errado, para você fazer algo que não vai agradar a Deus, para você agir de uma forma que não vai agradar a Deus. Então o que acontece? Você não vai fazer isso, porque Davi ele fala isso e fala, Senhor, tenho muitos inimigos à minha volta, mas me guia na tua justiça, faz um caminho reto diante de mim, Senhor. Ele está pedindo isso. E ele fala, destrói-os, Deus, destrói os meus inimigos, que eles caiam por seus próprios conselhos, lança-os fora na multidão de suas transgressões, porque eles se rebelaram contra ti. Então aqui Davi está falando que eram os inimigos dele, mas ele fala, Deus, que eles caiam nos seus próprios conselhos. O que ele está falando aqui? Ele está falando que naquilo que eles estão planejando, eles vão cair. A gente vê lá em Provérbios, que a gente leu, falando que fala, não se junte ao homem pecador, porque eles maquinam coisas malvadas para prejudicar o próximo, mas no final eles fazem um laço para eles mesmos. A gente vê ali na passagem, quando Davi está sendo perseguido por Absalão, seu filho, e o que acontece? Eles estão no bosque e Davi ele fala, não matem Absalão, não matem Absalão. E o que acontece? A palavra lá em 2 Samuel fala que o bosque naquele dia matou muito mais do que a espada, ou seja, os homens planejaram usar o bosque para
aprisionar Davi. Os homens de Absalão planejaram usar o bosque para fazer uma emboscada para Davi, mas a palavra fala que naquele dia o bosque levou muito mais almas do que a espada, ou seja, no próprio planejamento deles, no próprio planejamento do inimigo, eles caíram. O próprio inimigo caiu no seu planejamento. A gente vê ali Deus... Nossa, gente, desculpa. A gente vê ali Deus, muitas vezes, confundindo os inimigos. A gente vê ali o rei, não me lembro o nome do rei agora, recebendo uma carta do rei Senaqueribe. E o rei Senaqueribe falando, não, nós vamos te destruir, porque o seu Deus é de nada. E Senaqueribe apresenta a carta diante de Deus e fala, Deus, veja o que eles estão falando do Senhor. E Deus fala, prepara tuas armas, mas não desce para a guerra. E fala que naquela noite veio um anjo do Senhor e matou 180 mil homens. Então, quantas vezes a gente já não viu lá em Gideão? Gideão não precisou lutar, ele somente seguiu a direção de Deus e o exército midianita, o exército inimigo, ficou totalmente confuso, se mataram, fugiram. Então, por quê? Porque Davi está falando, Senhor, os meus inimigos são os teus inimigos. Aqueles que são meus inimigos, eles se rebelaram não contra mim, mas se rebelaram contra ti. É aquilo que Deus fala para Samuel sobre o povo de Israel. Quando o povo de Israel está pedindo o rei, o povo de Israel ele não quer que que os filhos de Samuel sejam juízes, mas estão pedindo o rei. Deus fala para Samuel, Samuel, não fique triste, porque eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. Porque quando uma pessoa se faz inimiga do povo de Deus, quando uma pessoa se faz inimiga do homem de Deus, de uma mulher de Deus, ela não só está sendo inimiga dessa pessoa, mas ela está sendo inimiga de Deus também. Essa pessoa está se rebelando contra Deus também. Deus, ele cuida dos seus. A gente vê lá a bênção de Abraão, né, em Gênesis 12. O que Deus fala para Abraão? Fala, Abraão, aqueles que te abençoarem, eu abençoarei. Aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, a gente vê que Deus é um Deus que respalda. Deus é um Deus que está do nosso lado. Então, quando nós andamos de forma reta, de forma justa, quando nós andamos com Deus, Deus ele nos guarda. Os nossos inimigos se tornam inimigos de Deus também. No 11, mas que todos aqueles que põem sua confiança em ti se regozijem, que eles sempre gritem de alegria porque tu os defendes, e que também aqueles que amam o teu nome se alegrem em ti, porque tu, Senhor, abençoa. Caiu, gente. O que acontece? Ele está falando que aqueles que confiam em Deus, eles se alegram, eles têm prazer, eles se regozijam. Por quê? Porque eles sempre gritam de alegria, porque Deus os defende. Então não importa a situação que você está passando, não importa a situação que você está vivendo, seja alegre, tenha alegria, porque Deus te defende, porque Deus te guarda, Deus te defende. Então seja alegre, tenha alegria, tenha júbilo, porque o Senhor está ao seu redor como um escudo. Amém, gente? O Senhor está nos guardando como um escudo. O Senhor abençoa o justo e Ele nos circunda, Ele nos guarda como um escudo. Então nós somos guardados por Deus e por isso nós podemos ter alegria. Tanto que se a gente vai pegar, gente, a gente vai pegar ali a cultura judaica, as festas judaicas. Os judeus ele tem 5 festas e um jejum. Os judeus eles se alegram. Deus é um Deus de festa, Deus é um Deus de alegria. Muitas vezes a gente está passando por dificuldades e a gente se esquece disso, que Deus ele é um Deus de alegria. Deus é um Deus que gosta de festa, que gosta de se alegrar, que gosta de sorrir. Então aproveite, porque Deus está te guardando, mesmo em meio às provas. Aproveite o dia, aproveite a sua família, porque Deus está como um escudo ao seu redor. Amém?
Vamos estar orando, gente, junto. Vamos, vamos orar junto? Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos diante do teu altar, Pai, nesse dia. Te agradecemos, Pai, pela tua presença. Te agradecemos, Pai, pela tua graça, pelo teu favor, Pai, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Pai, ouve as nossas orações, Pai do céu. Ouve o nosso clamor do céu, Pai. Ouve, Pai, tudo aquilo que nós meditamos diante do Senhor, Pai. Ouve a nossa voz, Pai. Nos ajuda, Pai, a ter esse momento de intimidade com o Senhor todos os dias. Esse momento de oração, esse momento de encontro com o Senhor todos os dias, Pai. Que nós possamos todos os dias, Pai, nos encontrar com o Senhor, Pai, conversar e apresentar, Pai, as nossas orações ao Senhor, Pai. Pai, eu sei, Pai, que no meio de um mundo perverso, Pai, o Senhor busca pessoas retas, santas e justas, Pai. Então, Pai, pela Tua misericórdia, Pai, ouve a nossa oração, Pai, olha para nós. Nós declaramos nosso louvor, nossa adoração a Ti, Pai. Nós declaramos, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração a Ti, Pai. Pai, que eu peço que o Senhor venha, Pai, batalhando em nosso favor, Pai. Tem muitos inimigos que se levantam contra nossas vidas, seja na área financeira, familiar, sentimental, no trabalho, Pai. Em muitas áreas o inimigo tem se levantado, Pai. Então, Pai, seja nosso escudo, Pai, que o Senhor destrua os nossos inimigos, que nossos inimigos eles não tenham poder, Pai, contra nossas vidas, mas que o Senhor, que é nosso Rei e governante, que o Senhor, que é o nosso Rei e Deus, Pai, que o Senhor venha, Pai, fazendo o Teu sobrenatural, Pai, confunde os nossos inimigos, Pai, que a gente se alegre, Pai, na Tua salvação. Pai, nós declaramos que nós nos alegramos na Tua salvação, que nós nos alegramos na Tua presença, que nós nos alegramos em Ti, Senhor. Que nesse dia, Pai, a Tua alegria venha inundando o nosso coração, que nesse dia a Tua alegria, Pai, venha envolvendo, Pai, o nosso interior, Pai, e nos levando para um local de paz, de comunhão, Pai, de afeto, Pai. E que o Teu reino, Pai, se manifeste em nossas casas, em nome de Jesus, Pai. Pai, eu abençoo cada pessoa que está aqui assistindo, que vai assistir depois no YouTube. Pai, eu profetizo um dia de paz, profetizo a Tua bênção, a Tua alegria, profetizo, Pai, mais intimidade com o Senhor e profetizo a Tua resposta vindo para essa pessoa, em nome de Jesus, Pai. Amém, gente? E aí, gente, foi live bem curtinha, minha voz não tá muito legal, vocês perceberam, tá? Mas obrigado por participar. A live vai ficar salva lá no YouTube, tá? Daqui a pouquinho tá lá. Ajuda lá, comentando, compartilhando, assistindo de novo, para poder ajudar a gente ali com o YouTube, para gerar as horas, para a gente poder monetizar também, o que vai ajudar a gente bastante. Até porque quando monetiza o canal também gera mais alcance dos vídeos, ou seja, quando a gente conseguir monetizar o nosso canal, os nossos vídeos também vão ter um maior alcance, porque para o YouTube um vídeo monetizado também é dinheiro para eles, então eles vão enviar o nosso vídeo para mais pessoas, então vai ajudar bastante a gente dessa forma também, tá bom, gente? Deus abençoe, um ótimo sábado, que o Senhor guarde, prospere e ilumine a vida de vocês em nome de Jesus. Amém? Tchau, tchau.